Meus irmãos do Grupo Espírita Luz da Vida, o meu nome é Sidney Ferreira, sou tarefeiro do Grupo Espírita Caminho da Luz de Itaboraí e, neste dia, 15 de janeiro, estou encarregado de facilitar a palestra online do Grupo Espírita Luz da Vida. Antes de começarmos a nossa conversa a respeito do tema a que me ficou designado, vamos à nossa página inicial, logo após a nossa prece inicial, depois a nossa prece inicial, e assim adentramos nossa conversa. Eu vou projetar para vocês aqui a página escolhida pela Michele, tá? Assim, aleatoriamente, do livro Palavra de Vida Eterna. É do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Francisco Cândido Xavier, enviado pelo Espírito do Emmanuel, e a lição 14, que tem como título Benignidade. Emmanuel, aliás, Paulo escreve assim na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 32. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E Emmanuel conversa conosco a respeito desse versículo, dizendo o seguinte: meditemos na tolerância divina para que não venhamos a cair nos precipícios da violência. Basta refletir na desculpa incessante do céu as nossas fraquezas e crueldades à frente do Cristo, para que abracemos a justa necessidade da compaixão infatigável uns para com os outros. Desce Jesus da espiritualidade solar, dissipando-nos a sombra. Negamos-lhe guarida. O Supremo Senhor, porém, não nos priva de sua augusta presença. O divino benfeitor exemplifica o amor incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo e da alma, a ensinar-nos a bondade e a renúncia como normas de justa felicidade. Contudo, recompensamo-lo com a saliva do escárnio e com a cruz da morte. A infinita sabedoria, no entanto, não nos recusa a herança do seu evangelho renovador. Em nome do Mestre Sublime, protótipo do amor e da paz, fizemos guerras de ódio, acendendo extermínio. Todavia, o Altíssimo Pai não nos caça a oportunidade de prosseguir caminhando no tempo e no espaço, em busca da evolução. Reflete na magnanimidade de Deus e não coleciones desapontamentos e mágoas para que o bem te encontre a afeição de canal seguro e limpo. Guardar ressentimento e vingança, melindre e rancor é o mesmo que transformar o coração num vaso de fel. Segundo a advertência do apóstolo Paulo, usemos constante benignidade uns para com os outros, porque somente assim viveremos no clima de Jesus, que nos trouxe a vida, a ilimitada compaixão e o auxílio incessante da providência celestial. Emmanuel. Então, vemos quão bom é ser bom, né? A benignidade, sermos bom um para com os outros, reforçando assim os mandamentos, né, que o Cristo veio nos relembrar, os dois, o mandamento maior, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Bom, meus irmãos, agora vamos elevar nossos pensamentos ao alto. Eu gosto sempre de chamar os irmãos que conhecem o salão do Grupo Espírita Luz da Vida, para que nesse momento possamos rememorar, fazermos de conta que estamos no Grupo Espírita Luz da Vida, reparando a ambiência
sentindo a ambiência desse local, desse ponto de luz. E vamos, então, fechar nossos olhos, respirar. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, agradecemos a Ti, a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, a espiritualidade amiga, pela oportunidade dada a cada um de nós de estarmos aqui conectados para, mais uma vez, relembrarmos um pouco dos ensinamentos que o Mestre Jesus veio nos recordar. Que eu possa fazer-me entendido no tema que me foi proposto e que os irmãos que estão conectados possam entender o suficiente e, sobretudo, todos nós possamos nos esforçar mais e mais para colocar em prática tais ensinamentos. Abençoe-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, meus irmãos, vamos começar a nossa conversa. Deixa eu só pegar aqui o meu guia. Ótimo, meu guia está aqui. Só para não me perder na conversa que vamos ter nesse dia. Eu estou falando nesse dia porque, apesar do nosso estudo ser a partir das 19 horas, como vai ficar no YouTube, temos qualquer hora, né? Qualquer local onde podemos estar assistindo a esta palestra, seja de dia, de manhã, à tarde, ou à noite, ou na madrugada, dependendo da escolha de cada um dos irmãos. Então, nesse dia, iremos falar sobre um item do segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8, o último item desse capítulo, que é uma instrução dos Espíritos, intitulada Uma Realeza Terrestre, que é uma mensagem trazida por uma rainha de França, uma rainha. Essa mensagem foi da Havre, ela foi conseguida em Havre em 1863. Mas antes disso, como a gente está no final do capítulo 2, o que o capítulo 2 nos traz de informação? O capítulo 2 tem como título Meu Reino Não É Deste Mundo. E ele é todo baseado nos versículos do capítulo 18 do livro de São João, do Evangelho de São João, os versículos 33, 36 e 37. Então, ele é baseado nesses 3 versículos, que traz, né, o interrogatório, né, o Pilatos fazendo algumas perguntas ao Cristo antes da sua crucificação. Então, esse São João escreve o seguinte: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Aí Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Aí Pilatos continuou. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Se insistiu. És rei ou não é? E Jesus continuou respondendo: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo
senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então, como disse anteriormente, esses versículos se encontram no capítulo 18 do Evangelho de São João. Mas o que quer dizer? O que o Cristo quis dizer com a frase meu reino não é deste mundo? Nesse capítulo, que eu convido a cada um de vocês a depois pegar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, e estudar um pouco a mais, porque aqui eu vou ficar falando apenas sobre a realeza terrestre, né? Então, para aprofundar a respeito do capítulo como um todo, eu convido cada um dos irmãos a estudá-lo, tá? Ah, mas eu já estudei, Sidney. Eu já estudei não sei quantas vezes no Evangelho no Lar, no Grupo Espírita Luz da Vida, ou em qualquer outro grupo espírita em que eu participe. Vou precisar estudar novamente? Sim, precisamos. Quanto mais, melhor. Porque sempre fica uma vírgulazinha, sempre fica uma palavrinha esquecida. E nós, para nos aperfeiçoarmos, né, para seguirmos o nosso progresso moral, precisamos estudar mais e mais, né? Assim como disse, lembrando o que disse o Espírito da Verdade, né? Espírita, amai-vos, espíritas, instruí-vos, né? Então, a instrução está aí tida como um, um compromisso que temos, né? E eu estendo aí não só para os espíritos, mas para qualquer cristão, né? Para qualquer filho de Deus, amar e se instruir nos ensinamentos que o Cristo devia nos deixar. Esse capítulo, capítulo 2, desenvolve a ideia, né, a partir da frase meu reino não é deste mundo, para comprovar uma vida futura. Se o Cristo disse que o reino dele não é deste mundo, é porque existe um reino. E onde é esse reino, né? Então, o Cristo aí está comprovando a vida futura. A vida futura. A vida, né, após a morte, né? A morte não existe. A vida continua. Uma vida livre da vestimenta material, né? Essa vestimenta material que nos serve, né, de intermediário nas relações sociais, né, da nossa vida presente material. E esse conceito, se nós não termos em vista esse conceito de vida futura, todos os ensinamentos do Cristo perdem o sentido. Tudo que o Cristo veio nos relembrar está alicerçado, está embasado no conceito de vida futura. E o Espiritismo, como terceira revelação, como consolador prometido, ele veio, né, cumprir esses ensinamentos do Cristo, fazendo com que o mundo espiritual fosse conhecido por todos, através da mediunidade, né? As batidas têm um princípio inteligente, as mesas girantes têm um princípio inteligente por trás ali. Que princípio inteligente é esse? Né? Então, a vida não cessa, né? Apenas deixamos o nosso envoltório material e vamos para um novo passo para a vida espiritual, que é logo aqui. Não tem fronteira, estamos aqui, inseridos. Talvez o que passando a mão aqui no meu lado direito esteja atravessando algum pontinho do mundo espiritual. É uma questão de onda, né? De pensamento, de vibração. São ondas vibracionais. Essa questão da vida futura já era bem conhecida antigamente, né? Qualquer religião, né, não reencarnacionista, né, tem essa noção de vida futura, de vida após a morte, mas só que a questão material sempre está se sobrepondo a essa questão.
E o ensinamento do Cristo, pelo contrário, ele quer que a questão espiritual sobreponha a questão material, né? A vida real é a vida no mundo espiritual. Aqui estamos apenas de passagem. No mundo escola, outros têm como mundo escola prisão, mas para nós, mundo escola. Pois bem, então o Cristo, ao dizer que meu reino não é deste mundo, ele estava correto. Porque o reino do Cristo é o reino da simplicidade, da moral elevada, da fraternidade. E esse mundo que nós estamos, o mundo de provas e expiações, ainda estamos tentando construir, nos esforçando em construir, em fazer brilhar, né, essa simplicidade, essa moral elevada, essa fraternidade dentro de nós. Isso não quer dizer que nós não temos essas qualidades, nós temos essas qualidades sim. Só que elas são qualidades hoje ainda adormecidas em nós, devido a alguns probleminhas, né? Que probleminhas esses? Probleminhas ocasionados pelo meu vizinho, ocasionados pelo meu irmão, pelos meus pais, por Deus? Não, probleminhas ocasionados por mim. Então, todas as aflições em que nós passamos no atual momento são aflições construídas por nós mesmos. Ah, Cid, mas eu não fiz nada. Nós somos um ser coletivo. Então, aflições construídas por nós. Então, por isso que o Cristo veio nos falar que o reino dele não é deste mundo. Porque desse mundo não tem a simplicidade ainda, não tem a moral elevada e a fraternidade. Esse é o mundo do Cristo. E isso traz o conceito da vida futura. O nosso conceito de vida futura é fazer com que haja uma transformação interior nossa, né? Fazendo com que essas virtudes sobreponham-se e como cada um de nós estamos mudando interiormente, estamos fazendo com que a simplicidade, a moral elevada, a fraternidade, a benevolência, a indulgência cresça dentro de nós, então o mundo irá se regenerar, irá melhorar. E com isso vamos mudando de fase. Mas isso aí já é um outro assunto que deixa lá para o terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas meu reino não é deste mundo. E então agora vamos para a mensagem da realeza terrestre. Estou aqui só para me guiar. Então vamos caminhando agora para a realeza terrestre. Essa mensagem começa, essa rainha, dizendo o seguinte: quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão. Aqui são algumas frases, né, que iniciam essa comunicação dessa rainha da França, dessa realeza terrestre, tá? Eu não coloquei todas as frases, não, até para suprimir um pouquinho. Por isso que eu sempre peço, né, para que depois do estudo vocês possam pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, estudar com mais afinco, lembrar um pouco do que eu falei, né? Se eu falei alguma besteira, depois, seja, puxe a minha orelha, tá? Por favor. Pois bem, primeiro título, né? Uma realeza terrestre. Na atual condição que nós estamos, não tem ninguém, nenhum rei, nenhuma rainha aqui, né? Eu acho que não. Eu sou rei? Não sou. Tem alguma rainha? Também não. Então, por quê? O porquê da importância tamanha dessa mensagem da rainha, dessa rainha da França? Já que
As pessoas que estão aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo agora não são reis nem rainhas. Será que não? Será que não somos? Pois bem, meus irmãos, essa mensagem requer uma reflexão e uma atenção muito aguçada por nossa parte, né? Apesar de não sermos reis nem rainhas, temos alguns reinos, né? Nossos pequeninos reinos, onde a gente se julga poderoso, né? O camarada que está por cima da carne seca, né? Como dizem os meus alunos. Então, muitas das vezes nos colocamos em situações em que parece que somos reis ou rainhas. Quem que nunca disse a frase aqui mando eu? Né? No nosso lar, por exemplo, na nossa função de pai, de mãe, de marido, de esposa, ou então uma posição social ou profissional de mais ou menos poder numa empresa. Quantas vezes já me peguei falando dessa frase na minha sala de aula? Quando chega a turma está bem aguçada na bagunça e você reclama com a turma e a turma não responde, ou então quando responde com uma criação e você fala, aqui mando eu. Então, vejam quantas situações nós temos na nossa vida e que nos colocamos como reis, nos colocamos como reis ou rainhas. Criamos nossos pequeninos reinos, né? Então, é de total importância essa mensagem da rainha de França, né? Dessa realeza terrestre para cada um de nós. Mesmo não tendo nosso cetro, nossa coroa de rei ou rainha, ainda criamos nossos pequeninos reinos. Então, é muito importante nos atentar sobre tal ponto. Né? Muito importante mesmo. A rainha, né? A rainha de França, ela começa a mensagem, né? Como eu li anteriormente, dizendo que quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. Agora, por que ela diz quem melhor do que eu? Porque vamos lembrar um pouquinho, né? Não vamos lembrar do nosso passado como reis ou rainhas, não, tá? Vamos relembrar os filmes que vimos, onde sempre há a presença de um rei ou de uma rainha. Na maioria das vezes, né? Na quase totalidade das vezes, a classe desses filmes, né? A nobreza, né? Era tida como os privilegiados, escolhidos por Deus para estarem naquela posição. Quem era rei ou rainha de um certo país, né? De um certo feudo, vamos dizer assim, era tido como escolhidos de Deus para estarem naquela posição. Então, notem só. Se eu, rei do meu país, fui escolhido por Deus para desempenhar essa função, chego no mundo espiritual e não continuo, ué, então, quem me escolheu então para ser rei ou rainha? Foi Deus? Será que foi Deus? Porque se tivesse sido ele, a primeira dúvida que vai vir na minha cabeça é, ué, por que eu não continuei com o meu reino? Onde está tudo? Onde estão todas as terras que eu dominei? Onde está todo o ouro que eu peguei? Onde estão? Onde está tudo que eu adquiri? Utilizando a força, na maioria das vezes. Ou então, os conchavos, né? Que a gente sempre vê nos filmes, de casar com a princesa tal do reino tal para crescer o reino. Onde estão? Então, é de surpreender, né? Então, essa ex-rainha, né? Ela começa
a sua comunicação dizendo que somente no plano espiritual ela compreende a verdade de Jesus, que Jesus nos traz nas palavras: meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque ela pensava que seria recebida no reino dos céus como rainha também, já que ela tinha sido designada por Deus para ser rainha aqui no plano material, na Terra. E esse pensamento é coerente com o que se pensava naquela época, né? Como eu disse para vocês, basta relembrar os filmes que assistimos, onde tem reis e rainhas. A dignidade de um rei, a dignidade real, a dignidade da nobreza, era um direito dado por Deus a determinada família. Então, essa determinada família também queria ser rei, continuar rei, do outro lado, quando morresse. Por isso que eles ajuntavam todos aqueles ouros, terras, etc., porque eles continuariam com os ouros, terras, no outro lado também. E ao despertar no outro lado, nós que criamos nossos pequeninos reinos, né, vemos que nossos pequeninos reinos materiais não estão conosco. Mas o que é que a gente leva para o outro lado? Será que essa rainha terrestre vai nos relembrar quais coisas são importantes ao chegar no outro lado? Mas vamos continuar, né? Vamos lá. Essa rainha, né, então percebe, então, vem nos contar a sua experiência após a morte. Percebeu, então, que Deus não privilegia nenhum dos seus filhos, dando a todos experiências através das quais deve desenvolver-se. Então, ser rei, ser rainha, era uma experiência que foi, às vezes, até escolhida por ela mesma, né? Quando a gente conhece na literatura de André Luiz, as nossas experiências, muitas das vezes, nós escolhemos, né? A gente chega lá antes de reencarnar, né? Ah, meu amigo, eu queria vir isso, eu queria trabalhar essas dificuldades em mim. Aí o nosso anjo de guarda olha para a gente assim: não, Sidney, isso tudo agora não, você não vai conseguir. Aí você fala: eu consigo sim. Aí o nosso anjo de guarda: não, tudo bem. Então é o seguinte, vamos fazer um pacto. Agora você vai vir como médium. Aí a gente fala: tá bom, o médium. Aí a gente reencarna, né? Aí quando a mediunidade aflora, a gente começa a maldizer a Deus. Ah, porque logo eu como médium. Ah, logo eu com esse sofrimento. Escolha nossa. Às vezes, as escolhas que nós tínhamos em mente fossem até mais pesadas do que a escolha que o nosso anjo de guarda nos aconselhou a trazer nessa encarnação, né? E a gente ainda fica reclamando. O pouquinho que nós estamos trabalhando agora é bem pouco ainda do que temos que trabalhar para o nosso aperfeiçoamento moral, para a gente conseguir, né, acordar o amor que está dentro de nós, né? Fazer brilhar a nossa luz de fato. Precisamos trabalhar bastante ainda. Mas vamos continuar. Pois bem, então, a primeira coisa que ela percebeu que ali foi uma experiência. Assim como eu tenho uma experiência hoje, né, de aqui estar como professor. Assim como tem meus amigos que são médicos, outros que são governadores de estado, prefeitos de estado, presidente de uma nação. Experiências. Experiências para o nosso desenvolvimento moral. Desenvolvimento moral. Que muitas das vezes a gente joga lá para o ladinho, né? Para o cantinho. Está com a experiência na mão, né? E a gente fala: não, vou deixar para a próxima. Eu, às vezes, até falo que nós somos químicos frustrados. Apesar de não ser químico, nós somos químicos frustrados. Nós temos um laboratório inteiro montado para nós, com todas as soluções que precisamos para, para a nossa melhoria durante essa encarnação. Nós estamos no lar perfeito, nós estamos com as companhias
necessárias para o nosso aperfeiçoamento moral, estamos com todas as soluções. Mas na hora de colocar as soluções para reagir, a gente falha. A gente tem medo, a gente fica em cima do muro, a gente não faz. A gente faz uma reação química equivocada, em vez de reagir no amor, escolhe reagir pela dor. Escolhas nossas. Mas o laboratório, com todos os materiais, estão em nossas mãos. Não cabe a cada um de nós a colocar esse laboratório para funcionar de maneira correta, né? E o laboratório funciona de maneira correta a partir do momento que a gente vai, ama, serve e perdoa, né? São esses 4 verbos, né? Caminhe, não fique parado, ide, ame, sirva e perdoe. Né? Esses 4 verbos estão embutidos aqui no amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, cabe a cada um de nós. Aí a gente continua. Vamos aqui mais para mais um passo. Aí, a rainha de França continua sua comunicação falando o seguinte, né? Depois de ter falado que pensou que ia ter os mesmos títulos ao chegar lá no outro lado, ao compreender que a experiência que passamos aqui não são escolhas nossas, como reis ou rainhas, como médicos, como professores, são nós que escolhemos e serve para o nosso desenvolvimento moral e intelectual também, é claro, né? É o para frente e para o alto, né? Desenvolvimento intelectual para frente, desenvolvimento moral para o alto. E olha que interessante, ele forma uma cruz, né? Para frente e para o alto, né? Porque para se desenvolver, para atingir, para caminhar para frente e para o alto, nós precisamos passar por algumas aflições, né? Aflições essas plantadas por nós mesmos, né? Como diz lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para frente e para o alto, nos traz aflições, nos fazendo com que nós devemos carregar as nossas cruzes plantadas por nós. Aí a rainha de França, ela continua a sua comunicação dizendo: para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Até parece até um verso, né, que tem os T's no final, né? Parece que está rimando, mas não está. Tá? É uma escrita dela mesma. Pois é, meus amigos. Vou até repetir. Para se granjear um lugar neste reino. Que reino? O reino no qual o Cristo falou que não era o reino, era o reino dele, né? O que são necessários para granjear um lugar nesse reino? Abnegação, humildade, caridade em toda a sua celeste prática, benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Então, a rainha de França, ao chegar no plano espiritual, o véu caiu. Ela viu que todas aquelas terras, todos os ouros, não eram necessários para que ela continuasse rainha, para ela melhorar moralmente e espiritualmente. Os tesouros são outros. Ela deveria juntar outros tesouros. Lembram aqueles tesouros que o Cristo nos contou no Evangelho? Que o ladrão não rouba, que a traça não rói, que a ferrugem não corrói.
São outros tesouros. Outros tesouros. Aí ela que listou alguns desses tesouros, né? A abnegação, né? A dedicação para que temos um com o outro, a humildade, né? Reconhecer a sua limitação, a sua modéstia, né? Reconhecer que somos seres espirituais em construção. Isso é ser humilde. Aí ela fala, a caridade em toda a sua celeste prática. Interessante, né? Que ela já sabe, né, que só o termo caridade por si só não basta. Ela complementa a caridade em toda a sua celeste prática. A gente relembra, né, aquela questão do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta como Cristo entendia o que é caridade, ou seja, o que é caridade na sua celeste prática. E a espiritualidade amiga responde, né? O nosso BIP, né? Benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Né? Benevolência para com todos, indulgência, né? Para com os males que o outro possui, para com o próximo, e perdão das ofensas. O BIP, nossa, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, essa seria a caridade em toda a sua celeste prática. E ela finalmente já fala, a benevolência para com todos. E ela finaliza assim, essa primeira frase. E continua falando que não nos é perguntado o que nós fomos, nem a posição em que ocupamos. Quando a gente chega no outro lado, eu acho que você trabalhou de quê, Cid, nessa última encarnação? Ah, professor. Ah, legal. Ninguém vai perguntar, não. Ninguém vai perguntar. Então, fulano de tal, qual posição que você ocupou no seu trabalho? Ah, eu fui gerente. Ninguém vai perguntar. Mas vai fazer uma outra pergunta. E aí? Durante essa oportunidade que tivestes aí no plano material, na Terra, que bem fizestes? Quantas lágrimas enxugastes, né? Aí a gente rememora os 4 verbos que eu falei ainda agora, né? Ide, ama, serve e perdoa, né? Então, o que vai nos ser perguntado é: ficasses estagnados ou caminhasses no caminho reto, no caminho correto? Amasses, servisse ao teu próximo, perdoasses, perdoou nos momentos que houve necessidade? Essas vão ser as perguntas. E o interessante é que não vão ser nem perguntados verbalmente, vai ser tipo, nós olhamos para o nosso amigo espiritual e a gente começa a chorar porque a gente vê que muitas das coisas que nós prometemos realizar, a gente não realizou. Mas, por isso, temos essa questão da vida futura. Temos a oportunidade de reencarnar e, através da lei do progresso, da lei do trabalho, trabalhar para progredirmos espiritualmente, moralmente. Mas trabalhar como? Como pedreiro, como arquiteto, engenheiro, como professor? Não, trabalhar no bem. Mesmo trabalhando como pedreiro, arquiteto, engenheiro, professor, mas usando essas profissões e o bem, o amor junto. Sempre, sempre e sempre. Indo, amando, servindo e perdoando. E a gente continua aqui, finalizando quase já essa mensagem da Rainha de França. Agora ela se coloca, né, como nós, bem perfeitos mesmo, e diz: ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos,
não por entre as flores. Então, aqui está falando o seguinte, que para a gente alcançar, né, para nós alcançarmos o reino que o mestre nos fala, né, um reino onde ele é o rei, né, o reino da simplicidade, da fraternidade, né, como eu disse anteriormente, a gente precisa sofrer. A gente precisa ir atrás do sofrimento, porque o que ela diz é exatamente isso, né? Ela diz, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduz as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores, né? Notem aqui o quanto a rainha de França nos mostra as características nossas. A gente sempre acha que precisa sofrer para evoluir moralmente. Evoluir moralmente, né? É ir para frente, né? Evoluir intelectualmente, né? Ou instruí-los, e para o alto, como eu já falei, né? Instruir é amar, né? Evoluir na forma moral, né? Que é sempre na forma vertical e horizontal, é a forma da evolução da nossa inteligência. Então, para frente e para o alto é a nossa evolução. E a gente estuda no capítulo 5 que para nós chegarmos a essa evolução, como nós temos um livre-arbítrio, né? Nós temos esse caminho. Nós podemos escolher o caminho em que queremos trilhar esse para frente e para o alto. Mas muitas das vezes, a gente escolhe o caminho errado. E no caminho escolhido, a gente às vezes só vai para frente. Às vezes nem vai para frente e nem vai para o alto, fica estagnado, dependendo do caminho que escolhemos. Mas qualquer um de nós, agora, com a responsabilidade que temos, com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, com o aclareamento maior dos ensinamentos do Cristo, às vezes não apenas dado esse aclareamento, não apenas pela doutrina espírita, mas por qualquer uma outra doutrina, porque esse aclareamento depende de cada um de nós também, esse autodescobrir-se, aclarear, e nos esforçar para que a nossa luz brilhe, depende de cada um de nós, independente de religião, estejamos caminhando um pouquinho para o alto. Mas estamos. Eu costumo sempre dizer que o Sidney que entrou aqui alguns minutos atrás não será o mesmo Sidney que vai sair daqui a pouco. Porque a gente ganha responsabilidades. Nós ganhamos conhecimentos e cabe a cada um de nós agora pegarmos esse conhecimento no colo e colocar em prática. Nos esforçar para colocar em prática, né? Nos esforçar para domar as nossas más inclinações, né? Não é isso que o nosso codificador fala? Reconhece o verdadeiro espírito por aquele que se esforça em domar as suas más inclinações. Então, cabe a cada um de nós. Então, não é indo atrás de sofrimento que nós vamos evoluir moralmente, né? Ter o bem e o mal sofrer, né? Nós temos que sofrer resignadamente. Não precisamos procurar o sofrimento. A gente precisa compreender esse sofrimento e compreender a sua função regeneradora e educativa. Porque quando nós somos educados, isso dói. Ou vocês não sofreram para aprender as primeiras vogais, ou depois para aprender as consoantes, o alfabeto como um todo, depois, quando começa a juntar as letrinhas, formar as sílabas, isso nos causa uma certa perturbação, um sofrimento. Então, qualquer estágio de educação, onde nós vamos seguindo para frente, e isso aqui, educação formal, e educação moral, nos tira do eixo. E tirar do eixo nos faz sacudir. Sacudir nos faz sofrer um pouquinho. Nos faz sofrer um pouquinho. Mas a gente pode passar por esse sofrimento sem sentir a dor. Não podemos?
resignação, paciência, pegando o que está acontecendo conosco como uma forma, como tendo uma função regeneradora e educativa. É isso que o Cristo vem nos trazer para nós. É por isso que todo o seu ensinamento se baseia na vida futura. Meus irmãos, a vida não acaba aqui, a vida continua. E se for necessário, a gente reencarna de novo, e reencarna de novo, e de novo, e de novo, buscando sempre ir para frente e para o alto. Essa oportunidade é uma oportunidade única, mas não é a única oportunidade. É uma oportunidade única que temos para evoluir. Pois não sabemos se na próxima reencarnação iremos estar com os mesmos amigos ao nosso redor, nos auxiliando, amigos que estão no nosso seio familiar, nosso grupo de estudo, nosso grupo espírita, nosso grupo de trabalho. Será que estaremos juntos novamente? Então, isso aqui é uma oportunidade única que temos que aproveitar. Para juntos, que a gente não evolui sozinho, para que nós juntos possamos evoluir para a frente e para o alto. E isso traz-nos dor. Por isso, nunca podemos parar, temos que ir amando, servindo e perdoando, porque nesse caminhar, onde a gente busca sempre amar e servir, vão acontecer atropelos. Mas esses atropelos têm que ser, todos eles têm que ser perdoados. Tem que ser perdoados. Porque são atropelos inerentes da nossa imperfeição ainda, nossa imperfeição moral. Então, pensemos nisso. Aí, né, com essa última frase, né, a aceitação pela compreensão da continuidade da vida nos leva a transformar os sofrimentos dessa vida, né, da vida, em desafios que vai nos estimular na superação de cada um desses desafios e vai nos estimular o esforço de desenvolvimento espiritual, que é o nosso objetivo número 1 aqui, nesse nosso mundo de provas e expiações. Eu costumo brincar na mocidade que é como se fosse um jogo de videogame. O jogo de videogame tem diversas fases, né? Já perceberam isso? A primeira fase é a fase mais fácil. É onde se ambienta com os comandos, né, para frente, para trás, para o lado, roda, gira, bate, soca, dá todos aqueles comandos que a maioria de vocês deve conhecer de um videogame. É a primeira fase da nossa situação, né? A gente se localiza dentro do jogo. A partir da segunda fase, aí já começam os desafios. Aí a gente perde uma vida, aí depois volta de novo, a gente tem mais outra vida, né? Só que na nossa realidade, nosso videogame ele tem vida infinita, né? Porque o espírito é imortal, tem vida infinita. E quando a gente passar por aquela fase, a gente vai estar lá lutando com os nossos monstrinhos, com os nossos mestres da fase, né? A gente vai passando por vários mundos, né? Várias fases, aí passa, completa uma fase, às vezes a gente esquece algum item lá atrás na fase, tem que voltar para pegar o item. A gente esquece de amar naquela fase, tem que voltar para pegar o potinho do amor. A gente esquece de perdoar e tem que voltar para perdoar. E assim a gente vai jogando, formando nossas fases. Aí chega naquela fase, né, principal, onde a gente encontra o chefão. Onde esse chefão da fase do videogame são as nossas maiores imperfeições. É o nosso orgulho, nosso egoísmo, é o nosso chefão. O nosso objetivo é destruí-lo. Destruí-lo como? Com todas as experiências que nós angariamos em cada fase anterior. Então, se eu aprendi a amar, eu, de certa forma, já estou intimidando um pouquinho o meu chefão. Se eu estou aprendendo a perdoar, de certa forma, já estou
destruindo um pedacinho do meu chefão. E assim por diante. E assim por diante. Então, meus irmãos, a nossa passagem aqui no mundo material é assim. E continua no mundo espiritual também. Temos responsabilidades, né? Eu tenho um amigo que fala que sempre, a partir de hoje nós ganhamos uma nova responsabilidade, sabemos das aflições da realeza terrestre, que o que levamos para lá é o bem que nós praticamos aqui, é isso que nós carregamos para o outro lado. Esses são os nossos maiores bens. Então, já temos conhecimento disso, então cabe a cada um de nós agora trabalharmos em cima disso, certo? E para finalizar, a rainha de França, ela escreve o seguinte: compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Eu tenho um amigo de Niterói que sempre toca nesse ponto. Tem uma certa vez, aliás, quase todas as reuniões que ele estava coordenando, ele falava: meus irmãos, na hora da prece, nós estamos sempre acostumados a pedir para os que sofrem, os que passam por tribulações, os que estão nos hospitais, nos presídios, mas não nos esqueçamos dos homens ricos aqui na Terra, nesse mundo de provas e expiações. Não esqueçamos dos nossos governantes. Nunca nos esqueçamos disso, porque é uma tarefa muito árdua. A riqueza é uma prova muito difícil, né? Então, por isso que a Rainha de França termina o seguinte, dizendo o seguinte: compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo homem. É o traço da união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Então, aqui ela está falando o grande poder transformador da prece, né? Dessa interligação entre nós e Deus. Nós e a espiritualidade amiga, nós e Jesus, através da prece. E não nos esqueçamos de orar por aqueles que têm um poder monetário maior nas mãos nessa atual existência. Porque também é uma prova difícil, como diz a Rainha de França. Bom, meus amigos, essa era a mensagem que eu tinha como objetivo para trazer para vocês nesse dia da realeza terrestre. Reflitamos, reflitamos como é que estamos tratando nossos pequeninos reinos. Como é que estamos? Nós estamos no tipo, aqui eu mando, ou estamos dizendo a frase, aqui eu amo? Reflitamos a respeito disso. Bom, espero ter ajudado a cada um dos irmãos. Agradeço de sobremaneira ao Grupo Espírita Luz da Vida pelo convite, pelo trabalho dado a mim, pela incumbência fornecida a mim. Espero que tenha alcançado o objetivo. E agora, convido a cada um dos irmãos para realizarmos a nossa prece final de agradecimento. Então, vamos fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos ao alto e orar. Mestre Jesus, gratidão, mestre amigo, gratidão, Deus, nosso Pai, gratidão, espiritualidade amiga, por mais este estudo. Senhor, como eternos pedidos que somos, estamos aqui mais uma vez a pedir, não apenas só por nós, mas por todos os irmãos que passam por tribulações,
em seu lar, todos os irmãos que estão internos nos hospitais, em clínicas de reabilitação, todos os irmãos detentos, presidiários, todos os irmãos que se encontram nas ruas, a pedir um pedaço de pão, tendo como teto o céu estrelado. Abençoe a cada um desses irmãos, Senhor, assim como a nós também. Gratos estamos por mais este estudo, e que tua paz e a tua luz esteja conosco hoje e sempre, e que, sobretudo, possamos nos esforçar mais e mais para nunca mais nos afastarmos dessa paz e dessa luz. Nunca mais nos afastarmos da tua presença. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus. Paz e luz a todos. Tchau, tchau. Pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se dessa cadeira. Com a fé verdadeira eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira de que eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você.